todos, meu nome é Mauri e eu estarei fazendo a apresentação do projeto Integrador 4, uma análise de dados e criação de um modelo sobre o dataset Titanic. Bom, aqui vocês podem ver os participantes do nosso grupo e também o nosso orientador. Já feita as apresentações, vamos ao problema. Com a crescente utilização de IAs, especialmente LLMs, como ChatGPT, Gemini, DeepSeek, por profissionais, está gerando novos problemas. O principal deles é a tendência de ignorar etapas cruciais da análise de dados, ou ciência, engenharia, todas essas etapas que envolvem dados. Por quê? Porque nessa prática, quando você ignora certas etapas, isso impacta diretamente a formação e o desenvolvimento dos novos profissionais da área. Como isso tem relação com o tema proposto pela Univesp? Bom, vamos relembrar o tema. O tema é desenvolver análise de dados em escala utilizando algum conjunto de dados existentes e também aprendizagem de máquina e preparar uma interface para a visualização dos resultados. Bom, nós juntamos esses dois conjuntos de informação para assim gerar uma maneira de ajudar a nossa comunidade externa e também resolver ou propor uma solução para os problemas gerados. Bom, agora que já foi explicado o problema e como ele se conecta com o tema, vamos à comunidade externa. A comunidade externa foi escolhido cientistas de dados iniciantes, programadores ou profissionais que estão em momento de transição ou desejam transitar para uma carreira de dados em geral. A relevância desse trabalho para essa comunidade, ela se vê porque hoje o impacto do uso indiscriminado dessas LLMs estão causando gastos excedentes pela empresa. Também estamos tendo resultados que não se conectam com a realidade. E por fim, os novos profissionais, eles não estão preparados para lidar com dados reais em larga escala, visto que com a aplicação dessas LLMs, como já foi dito, etapas cruciais são puladas, fazendo com que assim temas, momentos, tecnologias e principalmente aprendizado empírico seja perdida por conta de uma convencionalidade e também de um conforto ao programar utilizando LLMs. Sem mais delongas, vamos à apresentação do que foi criado para fazer essa comunicação com a comunidade externa. Bom, então vamos à apresentação do que foi construído para comunicar com a comunidade externa. Primeiramente, nós vamos fazer essa apresentação rápida e direta do site e do conteúdo dele. E após essa apresentação, nós vamos entrar detalhadamente no back-end e no front-end do site. Muito bem. Vamos começar fazendo a troca do tema do site, por exemplo. E aqui, como vocês podem ver, é o conteúdo que foi escrito para auxiliar os novos integrantes de ciência de dados, esses profissionais, com um dataset já conhecido, que era uma das requisições do projeto 4. Nós utilizamos o dataset do Titanic. Por quê? Pois bem, o dataset do Titanic é basicamente um Hello World para a área de ciência de dados, onde nele você vai ter suas experiências ali bem hands-on para entender melhor do todo e do processo que é feito em ciência de dados. A importância disso está sendo perdida, como já foi dito, o conforto que a utilização de LLMs traz. Aqui mais para o fim, nós podemos ver as armadilhas clássicas. Então, foi feito um tutorial, foi feito de maneira bem didática para a pessoa entender as causas e consequências de quando ela utiliza LLM de maneira indiscriminada. Lembrando que não é feito uma caça às bruxas da LLM, e sim apenas uma ressalva em como utilizá-la e o cuidado de utilizá-la, para que assim o profissional não fique denegrido e nem prejudicado ao utilizá-la. Porém, a parte onde o usuário pode ter esse contato mais direto é na parte prática. Bom, na parte prática, nós conseguimos aqui fazer testes de função de ativação, o tamanho do teste, otimizador, que assim o usuário ele pode ter esse contato direto com Machine Learning. Então, por exemplo, vamos dizer que eu vou usar uma função TAM, eu quero diminuir o número de épocas, eu quero aumentar o tamanho do meu lote e eu quero duas camadas ocultas. Então é feito o treinamento do modelo. Após o modelo ter sido treinado, nós podemos então mudar também. Vamos ver se eu usar ReLU, usar SGD, aumentar o tamanho do meu teste, aumentar o número de épocas, diminuir o tamanho do meu lote e aumentar o número de camadas. O que aconteceria? Podemos ver que houve pouca mudança. Mas e qual que é a parte prática disso? Qual é a parte onde eu posso ver como os dados interagem com isso? Bom, estaria aqui embaixo, onde você pode fazer a sua própria previsão. Então, digamos que eu consegui entrar ali no Titanic.
eu sobreviveria ou não? Então, digamos que eu consegui entrar de terceira classe mesmo. Eu sou do sexo masculino, sou bem novo, tenho 18 anos, não tenho nenhum irmão, não tenho nenhum pai, e a minha tarifa foi a menor possível. Onde eu embarquei? Eu embarquei em Queenstown. Eu sobreviveria? A chance de eu sobreviver é extremamente baixa. Tá, então se eu sou da primeira classe, sou uma mulher, tenho meus 25 anos e possuo filho, e paguei a mais na minha tarifa. E no caso eu embarquei em Southampton. A chance de eu sobreviver é muito maior. Então é muito interessante como nós podemos ver como isso conversa com a realidade. Se eu for da terceira classe, homem, eu for mais velho, a chance de eu não sobreviver é muito grande. Por quê? Pois aqui nós conseguimos ver quão importante é os dados conversarem com a realidade. Então, se eu sou da terceira classe, eu estava mais longe dos botes de salva-vidas, eu sou um homem, então quando o navio está sendo evacuado, dá-se preferência para mulheres, crianças. Então, se eu for da primeira classe, homem, com 30 anos, aumentou muito minha chance de sobreviver. Mas e se eu for uma criança? Olha como as chances praticamente dobram. Então aqui a pessoa consegue ter esse contato e até mesmo essa interação mais leve com um modelo. E você consegue ver aqui, ó, aqui são 87,32% de chance. Se eu fizer um modelo bem diferente, tá? Então a acurácia não diminuiu muito, mas vamos ver se isso interferiria. Interferiu. Então, está vendo? Por quê? Será que foi o número de camadas? Será que foi o número de épocas que está muito baixo? ou otimizador, isso é a importância do cuidado quando se vai fazer um modelo. Então agora vamos para a explicação das tecnologias utilizadas. Vamos agora para a apresentação das tecnologias. Para o back-end foi construído em Python utilizando Flask, que é basicamente um microframework web. É responsável por criar a API RESTful, que serve como nosso modelo, expondo assim os nossos endpoints, né, que foi o train, que é a primeira parte da parte prática, e também o predict, para fazer as previsões do usuário. Esses endpoints recebem dados em JSON, que processa as requisições de volta para o usuário. Para que isso fosse possível, nós também utilizamos a biblioteca Flask Cores, gerenciando então essa permissão assim de portas diferentes. A parte agora de Machine Learning, nós utilizamos um ecossistema mais robusto. A biblioteca Pandas foi utilizada para carregar o dataset do Titanic e também fazer a estrutura desses dados. O pré-processamento, nós utilizamos a biblioteca Scikit-learn, onde utilizamos Standard Scalar para normalizar features numéricas e One-Hot Encoder para converter dados categóricos. Esse pipeline de transformação é salvo em um arquivo .pickle. Finalmente, o nosso coração do projeto, que é a rede neural, foi construído, treinado e salvo utilizando o TensorFlow e a API do Keras, permitindo assim nós carregarmos um arquivo do formato H5 e Pickle para fazer as previsões em tempo real. Já no nosso front-end, utilizado uma trinca clássica, que é basicamente o HTML, o CSS e o JavaScript. O HTML é o que vai dar a estrutura. Nós dividimos a página em duas grandes partes, como mostramos: a parte teórica, que foi a apresentação, e a parte prática. O CSS é o que vai dar ao visual esse ar mais robusto. Ele cuida das cores, fontes e garante que o site funcione bem, seja responsivo. Além disso, nós também usamos variáveis CSS para ter o tema escuro ou claro. A parte do JavaScript, que funciona como cérebro do front-end, foi o que cuidou da navegação e foi o que fez essa parte dinâmica de trocar de páginas, etc. O mais crucial dele é a API Fetch, que serve para conversarmos com o nosso backend Python. Também quando o usuário preencher o formulário, preencher as diferenças e ele for tentar prever, é o JavaScript que vai pegar esses dados, mandar para o Python e fazer o cálculo. Certo, agora vamos para a conclusão. Vimos que a comunidade foi muito participativa. Foi feito um formulário de feedback para conseguirmos recuperar algumas informações. A maioria dos usuários eles já faziam ciência da computação e se enquadravam em um conhecimento intermediário e iniciante em ciência de dados. Também foi coletado dúvidas e sugestões dos usuários, que foi a nossa comunidade externa. Como próximos passos para esse trabalho, conseguimos agrupar em 3 tópicos. Gostaríamos de aprofundar o nível teórico, fazendo com que assim tenha mais rigor científico, mais referências e também outros exemplos para o usuário. Falando em exemplos, queremos também aumentar o número de práticas hands-on, ou seja, utilização de outros modelos, utilização de outros datasets, fazendo com que assim o usuário possa ver outras possibilidades de aplicação. Gostaria de agradecer a todos que acompanharam aqui com muita atenção e dedicação ao vídeo. Gostaria de agradecer também ao nosso orientador Gustavo e também a todos os participantes do grupo e à Univesp pela parceria, confiança e pela oportunidade de estudar. Muito obrigado a todos e até mais.